Olá, tudo bom? Estou aqui para a continuação da playlist sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E o tema de hoje é a superioridade da nova dispensação, um sacerdócio espiritual. Meu nome é Sidney Gomes, este é o canal Gomes Land. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Vamos ao vídeo. Tendo provado a superioridade de Melquisedeque sobre Abraão, a tarefa seguinte é prová-lo superior a Arão e a lei que foi recebida sobre o sacerdócio levítico. O argumento é dividido em duas seções: o fracasso da ordem levítica e o nascimento de um novo sacerdócio sob a ordem de Melquisedeque. Você pode conferir as passagens que o escritor usa, está em Hebreus 7, 11 e 13, Hebreus 7, 14 a 19. O insucesso da ordem levítica. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, ele abre um parênteses, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, fecha parênteses. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Interessante. Se o sacerdócio levítico fosse completo, perfeito, não deixasse falhas, brechas, lacunas, não haveria necessidade de vir outro sacerdócio, pois o que muitos cultuam que é a lei foi recebida pelo sacerdócio levítico. Logo, esses que procuram viver na lei, viver no sacerdócio levítico, estão longe do sacerdócio de Melquisedeque. Quem procura viver na lei não vive a plenitude da vontade de Yahushua. Continuando. O objetivo do escritor de Hebreus não é discutir a natureza da perfeição. Ele já o fez nos capítulos anteriores. Neste ponto, simplesmente visa demonstrar que ela não poderia vir com o sacerdócio levítico. Davidson observou que, abre aspas, a perfeição é sempre relativa. Uma instituição chega à perfeição quando realiza a finalidade para a qual foi instituída e produz o resultado que ela corresponde ao seu ideal. Fecha aspas. Vamos lá. A finalidade da lei era levar o povo ao Criador. Não obteve sucesso. Nos dias de hoje, a finalidade das instituições religiosas é levar o povo ao Criador. E essa aí fracassa. Essa aí é fracassada. As denominações religiosas, não importa o credo, todas são fracassadas. O que o autor da epístola considerou perfeição em Hebreus 7:11 está claramente expresso no versículo 19. Isto é, a aproximação dos homens com o Criador. Isto o sacerdócio levítico não poderia conseguir, porque não podia remover o pecado. E este é incompatível com a santidade do Criador. Tem de haver um sacerdócio superior para que se obtenha uma melhor esperança. O sacerdócio levítico, nós sabemos que ele cobria as transgressões e não tirava o pecado, pois a prática das transgressões é física, é notório.
Mas quando o pecado está enraizado no coração, aí não se pode ver. E o sacerdócio levítico não mudava coração, não mudava entendimento. É o que o nosso Salvador Yahushua faz. Muda a vida do homem. Tira o homem da prática pecaminosa e não esconde o pecado. Aí eu faço um outro comentário em cima do primeiro comentário. Mas, irmão Sidney, tem tanta gente na igreja vivendo em pecado? Repito, pois no início a finalidade das denominações religiosas era levar o homem ao Criador. Mas ela fracassou. Por quê? Ela jaz no maligno. As denominações religiosas, se um dia tiveram um início benigno, esse início se transformou em maligno. 2. A expressão parentética. A expressão parentética, pois nele baseado, o povo recebeu a lei, é introduzida pelo autor da epístola, para apontar para a pergunta original e salientá-la. O sacerdócio de Arão foi, na verdade, instituído pelo Criador, mas constituído com base na lei. Conquanto as palavras nele, baseado, conforme se encontra em nossa tradução, melhor expressam o poder formal ou formativo dessa lei, concernente ao sacerdócio. As palavras em grego eps autes, significando literalmente acima ou em cima de. Por isso devemos entender que o povo recebia a lei dos sacerdotes, mas que o próprio sacerdócio era constituído e preservado intacto pelas leis, qual o Criador impusera ao povo, a fim de manter a autoridade daquele. Disse, portanto, que o povo era legislado ou sujeito à lei. E a palavra nenomontetai, recebeu no perfeito, indica que a condição continuava até o tempo atual. E pois, fácil compreender, porque o escritor da epístola aos Hebreus declara que um sacerdócio, precisando ser mantido pela lei, é inferior àquele que procede do poder de uma vida eterna. Comento. No segundo parágrafo, a lei via de cima, mas o sacerdote continuava sendo um sacerdote terreno, tão sujeito a falhas que não podia retirar as falhas de outro homem. A lei era boa, mas o sacerdote e o povo continuavam sendo falhos. A lei era perfeita, mas a imperfeição do homem veio-se a entender que a lei não poderia aniquilar o pecado que já havia no homem. E digo isso, não podia restaurar, levar o homem ao Criador. Outro tópico, a pergunta do autor da carta. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Haveria necessidade porque o Criador mesmo proveu uma diferente ordem, ou espécie de sacerdócio, tendo-a anunciado profeticamente por Davi e confirmado por juramento. Este fato indica há um tempo o insucesso do sacerdócio levítico para realizar o seu objetivo,
é a introdução de uma ordem nova e transcendente que traz uma esperança superior. A ordem de Melquisedeque foi profetizada por Davi, como nós já lemos e já comentamos nas passagens anteriores no Salmo 110. Arão era um símbolo de Cristo, bem como Melquisedeque, pois Cristo foi chamado pelo Eterno como Arão o foi. Está lá em Hebreus 5,4. Mas a obra de Arão era apenas simbólica, não espiritual. Daí ser necessária uma nova ordem, um novo tipo de sacerdócio. Prestemos atenção nesse tipo de sacerdócio. Para tornar real em experiência espiritual aquilo que fora tipificado por Arão e pelos sacerdotes levíticos. Era necessário que o novo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, na pessoa de Yahushua, tornasse real o que fora feito por Arão e os sacerdotes que vieram depois. Então, o sacerdócio de Arão não era completo, mas o sacerdócio de Yahushua completou o que Arão começou. 2. Para levar o sacerdócio além dos limites da vida terrena de Cristo. O sacerdócio de Arão e dos levitas era na terra. O sacerdócio de Yahushua até o madeiro foi terreno. Quando ele ascendeu, ele levou o sacerdócio até o Santo dos Santos, onde se encontra Yahweh. E hoje está à direita, intercedendo por nós. Essa intercessão não é uma intercessão, começou agora, não. É uma intercessão que começou desde o princípio dos tempos. Desde o início, pois o nosso Yahushua foi consumado desde o início dos tempos. Arão simbolizou Cristo em sua humilhação, Melquisedeque em sua vida glorificada no céu. Arão era sacerdote da morte, Melquisedeque da vida. Arão representava a cruz ou madeiro, Melquisedeque o trono. Arão representava a expiação consumada de Cristo na terra. Melquisedeque a sua intercessão contínua no trono dos céus. Arão não poderia concluir ou aperfeiçoar sua obra por motivo da morte. Cristo, porém, tem um sacerdócio imutável. Ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse parágrafo é extraordinário. Mostra a limitação do sacerdócio de Arão e mostra a ilimitação, a grandeza do sacerdócio de Yahushua, segundo a ordem de Melquisedeque, que está no Salmo 110:4, que foi profetizado por Davi. Torna-se claro que existe vasta distinção entre as duas ordens de sacerdócios realizada por Cristo. Uma, que ele realizou sob humilhação na terra, como expiação pelos pecados da humanidade. Outra, administrada com poder de seu trono nos céus. Mas as obras do nosso sumo sacerdote é uma. E a menor, a simbolizada por Arão, está compreendida na maior, que é simbolizada por Melquisedeque. O inverso é igualmente verdade, pois aquilo que é realizado por Cristo no trono é por virtude daquilo que
em sua humilhação, ele realizou no madeiro. A obra operada por Cristo, sob o símbolo de Arão, diz respeito à remoção do pecado, a que se efetuou sob o símbolo de Melquisedeque, a vida eterna e ao amor. Comento. A obra de Yahushua é infinitamente maior do que a obra de Arão. Mas a obra de Yahushua veio continuar, terminar o que Arão começou, ilustrando, como diz o escritor, a vida de Yahushua na terra até o madeiro representava, simbolizava a obra de Arão, o sacerdócio de Arão, o sacerdócio levítico. Mas depois que ele ascendeu e se encontra no trono, nos céus, aí vem a coroação, o sacerdócio que é eterno, que é o sacerdócio de Melquisedeque. Continuando. Vamos ver se eu vou ter tempo para terminar. Vou ter que fazer um outro vídeo para terminar este assunto. Tenho poucos minutos. Vou terminar esses 2 parágrafos. Continuaremos depois. A verdade contida neste símbolo, neste simbolismo, é frequentemente expressa em termos mais abstratos, como os aspectos negativos e positivos de uma única experiência. A santificação completa pela obra operada por meio de Arão entende-se a purificação do pecado inato pela operada por Melquisedeque. A plenitude do amor divino, ambas são efetuadas pelo Espírito, que purifica o coração para que ele possa assumir a sua presença constante nele. Tá? Eu vou parando por aqui. Esse trecho vai precisar de uma segunda parte, tá? Então esse vai finalizar como a superioridade da nova dispensação sacerdotal, parte 1, e o segundo vai ser parte 2. Mas o Espírito que santifica não poderia ser entregue pelo sacerdócio de Arão. Então veio Yahushua no sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, purificar, transformar, converter os corações para Yahu, nosso Pai. Tá bom? Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Até o próximo vídeo.